Boa gravação, gente. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo o nosso programa, mas quero dizer que estamos muito felizes porque a cada edição do programa o senhor tem nos preparado surpresas novas. Então, hoje estamos com mais uma edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Estamos com a presença da neta de uma célebre escritora que morou em Osasco no período dos anos 60 e que escreveu um diário narrando sua experiência de vida em nossa cidade. Estou falando nada mais, nada menos que Carolina Maria de Jesus. E a neta dela, Adriana Jesus, veio participar, veio abrilhantar hoje o nosso programa. Então, gostaria de dar uma saudação, queria que você falasse. Bem-vinda, Adriana, que bom que você está aqui. Bem-vinda, Simone, muito obrigada. Bom dia e boa tarde para quem está assistindo a gente, né? E assim, em primeiro momento, quando eu fui convidada, eu fiquei nervosa, né? Porque eu moro numa cidade próxima aqui de São Paulo, né? Mais ou menos 2 horas de distância, né? Mas como é para falar da minha avó, eu pensei, falei, não, eu vou respirar fundo, vai dar tudo certo e eu vou, né? E aí chegou um dia antes, né? Ontem, aí eu fiquei bem apreensiva, falei para você que eu estava bem nervosa, né? E assim, aí vim o tempo inteiro pedindo para dar tudo certo, respirando fundo, porque tudo que é novo para mim, né, é meio complicado. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu cheguei aqui e estamos aí para poder falar um pouco da minha avó, né? Eu sou a filha do José Carlos, o filho do meio dela. Que bom, eu estou muito feliz, estou honrada Muito com a sua presença, muito especial para nós, muito especial para a proposta do programa, que é falar a respeito da história de Osasco. Então, eu tenho assim várias amigas, várias parceiras que dão dicas, que falam, Simone, procura pessoas assim, pessoas assim. Então, cada convidado que vem aqui vai dando dicas de pessoas para poder estar fazendo parte. E tem uma amiga minha muito querida, a Irandi, beijo para você, Ira. Ela falou, Simone, Osasco foi construído a muitas mãos. Então, vamos buscar, vamos ampliar esse olhar. E ela foi me dando dicas. E eu comecei a procurar, então, fazer pesquisa sobre a história de Osasco, de quais povos congraçados, né, com o Antônio Agu, que foi um dos pioneiros, mas junto com ele já havia pessoas morando aqui e várias pessoas que foram fazendo trabalho para que Osasco chegasse no ponto que chegou. E sua avó também fez parte. Então, por isso que eu a convidei, eu quero ler alguns trechos do livro para provar que realmente ela passou um período aqui, foi muito importante. E eu gostaria de ter alguém da família estar aqui, e quando você aceitou, para mim foi maravilhoso. Tá? Mas, antes de tudo, nós vamos, sempre fazemos abertura com um versículo. Então, eu peço licença a você que está nos assistindo, o versículo da palavra de Deus para nos dar ânimo, para nos dar força e nos ajuda a caminhar. Então, o versículo de hoje, eu gostaria que o Adriano, por favor, projetasse a imagem. Então, o versículo de hoje está em Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Então, este versículo significa que nós, quando estamos passando por alguma situação difícil, e eu já converso com o Adriano há algum tempo, e eu converso com outras pessoas, e às vezes a gente passa o período, mas não a vida inteira, né? Então, é nesse período que nós temos que agarrar na nossa fé. Então, eu trouxe esse versículo para você também, para mim, né? Para todos Sim. nós, para pessoas de luta. E eu tenho certeza que Carolina também, no livro, na biografia aqui dela, do diário, ela também falava que ela conversava com Deus, né? Do jeito dela, no momento que estava difícil. Então, assim, que nós
tenhamos essa força. Porque os montes de Sião, ali tem vento, tem chuva, tem tempestade, mas ele está firme. Ele não abala, não. Né? Então, que nós possamos usar esse versículo para a nossa vida. Ok? Sim. Então, fica para você essa dica de sucesso. No momento de dificuldade, não desanima, porque o Senhor é contigo. Bom, agora eu quero falar sobre colaboradores. Estamos com o apoio de 4 parceiros. Então, faremos 2 divulgações a cada programa. Hoje será a vez de divulgar os seguintes colaboradores. Primeiro colaborador, Cosméticos Flor de Tangerina. Ah, tá. Deixa eu falar do e-mail aqui. Ah, obrigada, Adriano. Ó, então, o nosso e-mail, se você quer dar alguma dica, fazer algum comentário, sugerir obras, porque assim, eu estou procurando pessoas que fizeram e fazem o Osasco brilhar. Então, quero que você venha também participar do programa comigo. O nosso e-mail, vocefazosascobrilhar@gmail.com. Tem também as minhas redes sociais, Simone Soares, que está no Instagram, e Simone Soares, Simone R. Soares, no Instagram, e Simone Soares, no Facebook. Então, assim que este programa estiver pronto, nós vamos fazer a divulgação, tanto nas redes sociais da Adriana, como na minha rede social. Então, eu quero aproveitar agora para falar dos nossos colaboradores. Então, Cosmético Flor de Tangerina, as proprietárias Simone e Valéria, produtos para a beleza dos cabelos. Aí tem o Instagram e o telefone de contato, 986381669. E o nosso segundo colaborador é Doce Alegria Presentes Personalizados. Canecas e brindes do programa. Inclusive, tem alguns mimos para você, Adriana, surpresa. Sim. Tá? Uhum. Dos nossos colaboradores. E tem aqui, então, no Instagram, Doce Alegria Presentes, contato Meire, o telefone 985363453. Ok? Esses são os nossos colaboradores de hoje. Então, gostaria, Adriana, que você olhasse aqui para o nosso painel. E em nenhum programa nós decoramos. Hoje foi feito especialmente para você, tá? Foi feito para homenagear você e para homenagear a sua avó. Porque sua avó, ela foi além do tempo. Foi mesmo. Ela é uma mulher inovadora, uma mulher que batalhou, uma mulher que viveu à frente, batalhando para criar os filhos sozinha e ainda ter um período daquela vontade de escrever. E ela tinha vontade, ela queria falar. Ela queria dizer o que ela estava sentindo. Ela queria dizer, eu tenho condição. E se você também quer, você também pode. Então, a vida de luta dela é o que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Nós vamos ter um vídeo, tá? Mas antes, eu quero registrar que este painel foi realizado pela professora mestranda Janaína Farias de Souza Ferreira. Ela é mestranda da Unesp. E este painel, ele foi idealizado para um projeto que acontece na Secretaria de Educação de Osasco há mais de 20 anos. O projeto chama-se Novembro Negro. Então, é um momento, nós temos aqui na Secretaria de Osasco uma semana. Então, nós temos palestras, temos trabalhos. Então, tanto o segmento educação infantil como ensino fundamental prepara trabalhos orientados por essa minha amiga que deu essa ideia, a Irandi. Ela faz um trabalho de curadoria e mentoria. Então, a cada ano, ela levanta temas e a escola propõe painéis, trabalhos, apresentações culturais, maquetes, direcionado para cada segmento. E, neste período, a professora ela fez uma homenagem aos funcionários, filhos de funcionários da Escola Quirino, que é uma escola de ensino fundamental, também de Osasco. E o nome do projeto chama-se Olhares Negros Quirino, que é o nome da escola do Estado. Aliás, beijo para vocês, professores e professoras das escolas de ensino fundamental e infantil de Osasco, que eu amo muito. Eu tenho uma honra de trabalhar na Secretaria de Educação. Já sou professora de Osasco há 37 anos
e há 13 anos estou trabalhando na Secretaria de Educação. Então, eu conheço vários professores, vários gestores que têm um carinho e uma sutileza dessa linda, de fazer um trabalho tão incrível e tão maravilhoso. Então, esse projeto chama-se Olhares Negros Quirino, a luz negra que ilumina a escola pública. Então, é uma tese, que ela vai fazer a tese, vai defender falando a respeito da autoestima, a respeito da visibilidade, a respeito das pessoas que, em alguns momentos, ainda é invisível por conta do racismo. Sim. Mesmo que velado, mas então esse projeto foi para evidenciar o nosso poder, o seu poder, o meu poder, da sua avó, da Janaína, das crianças, dos funcionários, de todas as pessoas. Então, quando você falou que vinha, na hora eu lembrei da professora Janaína, aí eu falei, querida, você pode ceder para nós, então, esse espaço? Ela falou, Simone, para mim será uma honra ter os meus painéis ilustrando a presença da neta de uma pessoa tão maravilhosa como sua avó, né? Então, este painel é em homenagem. Muito obrigada, agradecer você, a Janaína também, ficou maravilhoso, eu gostei bastante. Então, foi um projeto assim, de resgate, Sim. maravilhoso. Então, nós temos nossas crianças, nossos professores, nossos funcionários da escola, representando todo o povo, né? E é uma sensibilidade, um amor, um carinho para você e para você que está nos assistindo, viu? Depois aí você curta, comenta, compartilha, porque esse momento é muito, muito especial. Bom, então agora, Adriana, nós vamos fazer então a cereja do bolo, né? Por que é que eu chamei você aqui? E o que tem a ver, já que o programa chama-se Você Faz Osasco Brilhar, qual a relação da sua avó com a nossa cidade? Então, fazendo as pesquisas, com orientação de várias pessoas, eu descobri que sua avó morou aqui em Osasco por um curto período de tempo. E ela escreveu um diário. Eu vou mostrar aqui, aliás, você está com o seu aqui, ó, vamos, né? Chama-se Casa de Alvenaria, volume 1, Osasco. Então, para você entender um pouquinho, se você não conhece ainda, um pouquinho da biografia da nossa querida escritora Carolina, nós vamos agora assistir um vídeo de 5 minutinhos e tem um historiador que ele vai contar um pouquinho da vida da Carolina. Em seguida, vou ler uns trechos do livro e a Adriana, a gente vai conversando, ok? Vamos assistir o vídeo juntos? Vamos lá. Carolina, uma biografia, um livro publicado pela editora Malê, e ele conta a história de uma escritora mineira que nasceu numa cidade chamada Sacramento, em 1914, e em São Paulo ela viveu numa favela chamada Favela do Canindé. Era catadora de papel, e no papel que ela catava, ela tirava cadernos que ela achava, livros, e nesses cadernos ela passou a escrever o dia a dia da favela. Essa história foi publicada em matéria de jornal, revista, virou livro em 1960, que virou best-seller, não só no Brasil, mas no exterior. E a ideia, então, de contar a façanha dessa mulher extraordinária, que foi Carolina Maria de Jesus. Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção, que sua empregada é preta e ela está contente com ela. Que mulher é esta que faz um livro com o Quarto de Despejo, que hoje está em mais ou menos 16 países, 46 idiomas, vendeu 4 milhões de livros no exterior e mais ou menos 3 milhões no Brasil. É a mulher negra mais publicada no mundo, brasileira, mais publicada no mundo, cuja origem, né, tão pobre. Quer dizer, que mulher é essa que tem um livro tão acabado em 1960? Essa história comove porque era uma história que, ao mesmo tempo que falava de uma rotina de uma mulher sem maridos, com 3 filhos para criar, morando numa favela. Ela, ao mesmo tempo, tem muita coisa de poética, tem muita fabulação. Tem ali uma narrativa, não só de uma pessoa comum, entre aspas, mas uma narrativa poderosa que fala um pouco da antropologia, da sociologia. Tem alguns toques, política. Então, acho que isso levou a uma curiosidade, digamos, para saber quem era a Carolina. Eu fui atrás dessas indagações do antes e do depois da Carolina, das suas origens, que vêm lá do século XVIII,
né, até a chegada dela em São Paulo. Depois da publicação do livro, o grande boom do livro, né, que chegou a vender 2.000 exemplares por dia, até o seu ostracismo em 1977, quando ela faleceu. Então, qual era a minha indagação? Por que não se contava essa história da Carolina? A Carolina foi consumida como um objeto exótico, que é engraçado, porque no Brasil, Carolina foi muito atacada pelos grandes escritores intelectuais, né? Salvo Manuel Bandeira, que fez um belíssimo texto sobre ela, mas as pessoas nem acreditavam que Carolina pudesse escrever aquele livro, que fosse obra de publicidade, obra do jornalista Audálio Dantas, que queria ganhar vida em cima dela. Então, acho que o tempo atual, ele mudou porque há uma perspectiva de resgate, o que não havia antes. Ela ficou de 77 até mais ou menos anos 2000, sem ser reeditada, sem ser falada. Hoje tem sido tema de tese, os seus livros estão sendo aceitos nas universidades, e até o lançamento do Carolina, uma biografia, foi uma revelação, porque o livro explodiu no país inteiro, né? Vai ser traduzido agora para a França, vai ser traduzido para os Estados Unidos. Então, acho que o crescimento da Carolina dentro do Brasil é todo esse reflexo dessa mudança de mentalidade. Hoje nós não permitimos mais determinadas coisas, quer dizer, as mulheres negras, os homens, a sociedade, de modo geral, não permite mais determinados tratamentos, né? Hoje você não briga mais para estudar, você estuda. Você está brigando para um outro lugar na sociedade. Então, acho que a Carolina vem como uma ótima referência e um ótimo lugar de fala, que é um outro tema que vem sendo agora está muito em voga. Isso a Carolina já fazia nos anos 50. Ela não permitia que ninguém falasse por ela. Ela falava por ela. E o diário, Quarto de Despejo e as outras páginas que ela deixou, mostram exatamente isso, né? Então, queridos, queridas, se você ficou curioso em conhecer um pouco mais sobre a vida da Carolina Maria de Jesus, você pode procurar nas livrarias, na internet. Temos várias aí, várias teses, vários estudos, bibliotecas, salas que têm o nome dela. Então, hoje, as pessoas estão redescobrindo o valor dessa mulher. E nós estamos falando a respeito dela no nosso programa Você Faz Osasco Brilhar, justamente porque ela deixou registrado para a posteridade um livro, que é a continuação, então, o livro dela, que transformou a vida da Carolina, foi Quarto de Despejo. E aí, no período, então, que ela saiu do momento, porque ela ficou num período no Canindé, e ela foi descoberta, porque ela fazia um trabalho de catar papel. Ela catava papelão para sobreviver e para cuidar dos seus filhos. E ela pegava, então, né, isso está tudo narrado nesses livros, se você buscar toda a biografia dela, ela buscava livros, e ela lia os livros que ela recolhia, e cadernos. E ela começou a escrever, então, um diário. Então, o primeiro diário que ela escreveu foi Quarto de Despejo. E qual o momento que ela vem parar em Osasco? No momento que ela sai da favela, e o sonho dela era ter uma casa de alvenaria. Sim. E o primeiro local, após a saída do Canindé, foi Osasco. E aí, então, ela registra esse período, né? Então, eu vou pedir, se você pode fazer a leitura para nós, Claro. por favor. Eu retirei dos livros. Esse livro, gente, está nas editoras, eu comprei online, e agora nós vamos fazer uma leitura aqui compartilhada de alguns trechos em que Carolina registra seu estado aqui em Osasco e como foi importante a vida dela para o município, porque o período que ela viveu aqui, ela estava no momento da luta pela emancipação de Osasco, e ela fala exatamente sobre isso. Olha que fantástico, eu tenho certeza que muitas pessoas desconheciam esse fato, inclusive eu, e como Deus ele é maravilhoso, nós fizemos esse resgate desse trabalho. Então, eu gostaria que você lesse para mim, por favor, a página 36 e 37, página 37,
que ela diz que está gostando muito de estar morando aqui em Osasco. Você pode ler, por favor? Sim. 4 de setembro de 1960. Levantei às 6 horas, preparei a refeição matinal. Eu não vou sair. Conversei com o senhor Antônio Soeiro Cabral sobre a condição de vida que estou levando. Ele disse-me que acompanha-me amanhã até a livraria Francisco Alves. Eu estou cansada. Os filhos reinam muito. Passei o dia lavando as roupas. Eu saí para comprar um ferro elétrico. O senhor João Canton deu-me um ferro elétrico novinho e disse para eu dar-lhe um livro. Fiquei alegre com o ferro. Estou apreciando Osasco por causa da tranquilidade e o ar puro. Dá a impressão que eu saí do inferno e estou no céu. Os vizinhos olham-me e sorri. Aqui não há calaês. As crianças são em números menores, porque não vivem nas ruas. Na favela, as crianças parecem numerosas, por causa dos barracões ser unidos. Fui fazer compras, porque os filhos reclamam que não quer comida de restaurante. Que incrível, né? Então, todos os detalhes. Eu fiquei impressionada com a riqueza de detalhes. E aqui tem uma palavra diferente. E eu fui buscar no dicionário o significado. Então, esse calaés seria esgoto a céu aberto. Então, como ela está morando agora, ela sai de um espaço, né, que ela fala que o quarto de despejo é que quando o governador da época recolheu as pessoas e colocou nesse espaço para ficar junto, que é o início da favela do Canindé. E aí, como o sonho dela era ter uma casa, e aí ela vai descrevendo o espaço de Osasco naquele momento, no ano de 1960. E algo que para ela foi importante, que ela, né, inclusive deixou registrado, que não tinha tanto esse esgoto a céu aberto. E para ela foi importante essa mudança de vida. Uma vida para melhor, né? Uma batalha muito grande, e ela conseguiu. Então, agora tem um outro trecho, você pode me ajudar também? Sim. Página 63. Olha, eu estou deixando você com água na boca, porque ela fala muito mais sobre Osasco, a gente não vai conseguir por causa do nosso tempo aqui, mas você pode adquirir o livro. Aliás, ele é uma edição de Companhia das Letras, e ele tem aqui Casa de Alvenaria, volume 1, que foi o período que ela morou em Osasco. E tem Casa de Alvenaria, volume 2, quando ela tem, então, a casa própria, sonhada casa própria, no bairro de Santana, já na cidade de São Paulo. Sim. Tá? Então, agora, na página 63, o trechinho, o primeiro parágrafo do dia 16 de outubro. 16 de outubro de 1960. Levantei às 5 horas, acendi o fogo a gás e fiz o café. Os filhos estão comendo pouco. Eles levantaram às 6, trocaram roupas. Hoje eles vão ao cinema, o Cine Estoril. O João achou 40 cruzeiros. Eu pedi o dinheiro emprestado, ele revoltou-se. Xinguei-lhe de pão duro. Ele quer ver o filme Cidade Ameaçada, porque ele toma parte no filme. A dona Rosa, uma professora, é a dona do salão Grená. Veio visitar-me. Ela levou a Vera na escola, no Novo Osasco. Isso. Então, assim, queridos, nós vamos agora, então, nós vamos intercalar. Então, daqui a pouco nós vamos continuar a ler mais trechos, e agora nós vamos ouvir um pouco a respeito da vida da Adriana. Aliás, ela veio aqui para poder falar dela, contar a história da avó, mas também dizer dos projetos de vida, e porque hoje ela veio aqui, tem um motivo especial. Então, Adriana, eu gostaria que você falasse para nós. Quando você se descobriu neta da Carolina? Então, eu me descobri neta da Carolina com uns 12, 13 anos. Porque eu vivi num ambiente cheio de livros, né? E eu dormia num quarto, e esse quarto tinha uma estante, né? Então, como eu passava muito tempo nesse quarto, o que eu fiz? Comecei a ler, né? Então, eu li Monteiro Lobato, Paulo Coelho, li a minha avó, eu li Sidney Sheldon,
Então, tudo que tinha naquela estante, eu fui lendo. E quando eu me vi fora daquele ambiente e comecei a batalhar aos 17 anos sozinha, a minha meta sempre foi estudar. Eu falava assim, não, eu preciso estudar, né? Trabalhar para depois ter filhos, né? E aí, quando eu saí dessa casa com 17 anos, e quando eu tinha 18 para 19, eu conheci uma pessoa, né? Nessas minhas andanças. E eu tinha uma amiga, e ela falou, Adriana, seu corpo está diferente? Eu falei, não está diferente. E aí eu fui num médico e eu já estava grávida da minha primeira filha, né? Como eu vim de um lugar que não tinha essa estrutura de estar falando, de método contraceptivo, sabe? Certo. Eu acabei engravidando. E aí que eu me vi Carolina, né? Porque aí eu tinha que cuidar da minha filha, né? Então, acordar cedo, né? Trabalhar, comprar fralda, leite, ir atrás de roupa. A história da minha avó, né? Certo. E aí, resumindo, tive meus 3 filhos e tive que batalhar para colocar filho na creche, ir atrás de arroz, de feijão. Ali eu me vi Carolina. Até hoje eu me vejo Carolina. E na criação dos meus filhos, né? E nesse meio tempo, eu estava trabalhando numa escola e eu era da limpeza. E eu não queria mais ficar naquele papel de limpeza, né? E eu falei, não vou mais ficar nessa posição, né? E vou tentar fazer um vestibular. Passei no vestibular, né? E eu comecei a fazer letras. Certo. Só que, infelizmente, Simone, eu tive que sair no último ano. Porque como eu havia conseguido uma bolsa, eu tinha que trabalhar aos finais de semana. Então, eu acordava às 6 horas da manhã, aí ia pro meu serviço, tinha que deixar meu filho na creche. Aí, nesse serviço, saía às 5 horas da tarde, aí tinha que pegar o meu filho na creche, deixar para alguém olhar, aí ir para a faculdade para chegar meia-noite, e aí no sábado e domingo ter que estar dentro da escola estadual, no projeto Escola da Família. E aí, no último ano, como eu tinha que me encontrar com o meu grupo da faculdade para fazer o TCC, eu não podia faltar Ah, certo. no projeto do final de semana. Certo. Então, eu tive que desistir do meu sonho de estar concluindo a faculdade. Isso em 2004. Certo. Né? Aí eu pensei comigo, falei, então eu vou cuidar dos meus filhos, né? Porque nessa correria já não estava tendo tempo para eles também. E aí fui fazer curso de cabeleireira. Eu já tinha curso de manicure, né? Certo. A minha vida é sempre aprender as coisas, né? Que aí eu posso ir me virando, não tem de onde tirar aqui, a gente tira de lá, né? Aham. E aí fui fazer um curso de cabeleireiro, comecei a trabalhar num salão, no bairro onde eu morava. E falei, numa oportunidade, se tiver, eu vou entrar na faculdade e dessa vez não vou desistir. E aí essa oportunidade veio em 2018, né? Que aí eu fiz um vestibular, que era uma redação, passei e estava estudando certinho, consegui estágio, olhava criança especial, né? Só que aí veio a pandemia, né? E a pandemia veio, fechou a escola, perdi meu emprego de estagiária, que era com o dinheiro que eu pagava, né? A mensalidade da faculdade. E aí uma professora lá de São José dos Campos virou para mim e falou assim, Adriana, faz um post, explica a sua situação, fala quem você é. Certo. Né? Aí eu falei, nossa, será que vai dar certo isso? E aí eu coloquei uma foto minha, uma foto da minha avó. Certo. Né? Falei, olha, gente, eu estou no último período da faculdade, eu não queria estar desistindo, porque é um sonho e tal. E aí, Simone, o pessoal achou estranho. Falou, nossa, mas como assim? A princípio não acreditaram na minha história, né? Porque nunca tinha se falado de netas, né? Certo. Da Carolina. Porque meu pai já tinha falecido, né? Ele infelizmente faleceu em 2016 aqui em São Paulo. E aí, Simone, eu vi que a minha avó era uma potência. Porque a partir do momento que a gente escreveu o post e colocou no Facebook, numa rede social, teve muito compartilhamento. Sim. E aí o pessoal não estava acreditando porque que uma neta de Carolina queria estudar e não estava conseguindo, Certo. né?
Claro que teve crítica, sabe? Ah, se fosse para comida, até ajudava. Ah, mas estudar, né? Gente. Aí, muita crítica, né? Mas, assim, graças a Deus eu tive muito apoio. E o valor que eu tinha que arrecadar era 1.900. Certo. Porque, assim, depois que eu perdi meu emprego na pandemia, eu estudava 6 meses, né? E aí eu fazia um acordo com a faculdade, pagava Certo. aquele acordo e ia Certo. empurrando, Tá. né? Você foi pagando Foi semestres. por semestre. E aí eu tinha que arrecadar um valor de R$ 1.900, porque eu não tinha de onde tirar, né? Simone, eu acho que em 2 dias, menos até, eu consegui ajuda de pessoas de fora do Brasil. Que esse compartilhamento, ele tomou uma proporção tão grande que aí depois disso tudo vieram repórteres da Folha de São Paulo, Estadão, Veja, querendo saber o porquê que a gente estava nessa situação. Certo. Porque aí foi aí que o pessoal ficou sabendo o que estava acontecendo com a gente, entendeu? Certo. Porque até então o pessoal estava achando que a família da Carolina estava bem, Certo. mesmo ela tendo morrendo pobre. Certo. Né? Aham. E aí a gente está cada dia galgando, né? Um degrau para a gente estar sendo reconhecida. E aí é importante eu estar aqui hoje, por isso que eu vim. É importante a gente ser chamada numa exposição, né? Porque é para a gente poder estar levando o legado também da nossa avó, que é o nosso legado, que é igual ao dela, Exato. sabe? Que a vida da minha avó é idêntica à minha e a das minhas irmãs. Porque a gente cria os nossos filhos com as mesmas dificuldades. Mesmo a gente estando em 2023, Certo. não mudou muita coisa de lá para cá, entendeu? Aham. A dificuldade continua a mesma. E aí eu me vejo todo dia, Carolina, né? E assim, eu poderia ter tomado outro rumo, né? Ido para droga, estar presa num presídio, não. Eu sempre quis estudar. E a minha avó, ela sempre, né? Na brecha que ela tinha, no dia a dia, mesmo com a dificuldade, ela estava sempre folheando um livro. Ela não conseguia dormir se ela não lesse um livro, né? Se ela não folheasse um livro. Então, assim, mesmo eu não sabendo quem ela era, alguma coisa sempre me levou para o caminho do estudo, Sim, sabe? sim. E eu acredito que essa força veio dela. Ah, com certeza. Né? E aí você, então, descobriu a importância que a sua avó tem. Não tinha. Sim. Tem. Até fora do país. E se eu soubesse antes, mais cedo, mais jovem, eu não teria passado o que eu passei. Tanta dificuldade assim, sabe? Certo. Porque se hoje eu mandar uma mensagem e falar, tô precisando de alguma coisa. Nossa, são várias pessoas. Não, você não pode. Você não pode ficar assim. Não, a gente vai te ajudar. Não, vamos dar um jeito. Então, eu não tinha passado o que eu passei. Certo. Minha avó é uma potência extraordinária. Exatamente. Sabe? Então, é importante eu estar aqui hoje, mesmo com dificuldade de estar me locomovendo, com essa ansiedade que eu tenho. Falei, não, eu vou porque é importante. Porque alguém vai ver, alguém vai ler, alguém vai se inspirar. Exatamente. Né? Isso mesmo. E quem sabe chega num aluno da escola Sim. e, nossa, poxa vida, nossa, a Adriana conseguiu, eu também consigo. Né? A gente tem que ter exemplos, né? Como eu tive. E é essa mensagem, assim, que eu deixo, assim, sabe? Todo dia acordar a Carolina. E continuar e mesmo, com a mesma garra, mesmo com dificuldade. Sim, eu consegui, né? Graças a Deus, Isso consegui mesmo. me formar. Estou fazendo pós-graduação, estou fazendo um curso à parte, né? Para estar colocando no meu currículo, porque onde eu moro eu preciso desse curso, né? Para estar conseguindo emprego. Certo. E daqui para frente é só estudar, né? Estudar e muita vitória. E se prepara, porque você, daqui, você vai para outros lugares e vai continuar falando muito mais. Tanto você como as suas irmãs, falando e resgatando a história linda da sua avó. Então, agora nós vamos continuar uma leitura compartilhada, aí eu farei uma outra pergunta, ok? Tá. Aí uma dinâmica bacana que a gente vai lendo e vai conversando. Agora, eu quero falar para vocês a respeito do que ela retrata da vida dela fora da favela. Então, está na página 69. Então, queridos,
se você quiser saber um pouco mais ou querer se aprofundar na história dela, compre os livros, né? Leia a biografia, também busque pela bibliografia, porque a biografia é a história de vida e a bibliografia é o legado que ela deixou. Inclusive, tem até escritos inéditos que futuramente serão publicados. Logo, logo, você vai saber mais informações. Então, na página 69, é um trecho do dia 19 de outubro de 1960, ali, e de que modo ela teve tal inspiração. Aqui. Quando começou a escrever? Quando aprendi a ler, pensei, se eu pudesse escrever. Porque quando eu li pela primeira vez A Tabuleta do Cinema, Hoje Puro Sangue, Tomix, comecei a gostar da leitura. E de que modo ela teve tal inspiração? Quando li o livro Escravizaura. Se a vida na favela é mais dura do que a vida fora da favela, a vida fora da favela é melhor, porque residindo em alvenaria podemos ter mais conforto, que é a luz elétrica, a água em abundância e outro estilo de conversa, porque a linguagem da favela é o calão. Onde está residindo atualmente? Em Osasco, na rua Antônio Agu, 908. Por que o repórter escolheu a cidade de Bauru para visitar-nos em primeiro lugar? Responde o Audálio. Porque foi a segunda cidade do interior quem convidou-me, se ela é bem recebida pelos favelados. Os favelados odeiam que consegue sair da favela. Eles não levam nada a sério, não cultivam o ideal de vencer os obstáculos da vida. Tá, então, este trecho, foi feita uma entrevista com um repórter perguntando a respeito do trabalho que ela teve e sobre a vida dela, né? O que ela achava da vida fora da favela. E aí ela diz, então, que a importância da Casa de Alvenaria. Então, por isso o título, Casa de Alvenaria 1, que é o primeiro trecho do momento que ela morou em Osasco, e o segundo trecho, quando ela morou em Santana. Bom, agora nós vamos para uma nova pergunta, Adriana. Vamos lá. Você já falou um pouco, né? Eu queria que você falasse também das suas irmãs, tá? Conte sua trajetória de vida e como ser neta dela influenciou a sua vida. Então, a nossa trajetória foi bem complicada, porque eu fui conhecer as minhas irmãs quando eu tinha 27 anos de idade, né? Foi a primeira vez que eu vi a minha irmã mais velha. A gente foi separada quando era pequena, né? Infelizmente, a minha mãe, ela fugiu, né, com o melhor amigo do meu pai. E aí ele não foi uma Carolina. Tá. Né? Ele não lutou, não teve a força não teve. que sua avó teve. E, infelizmente, ele foi deixando, né, uma filha em cada lugar, né? Então, a minha irmã ficou em Osasco, uma delas ficou aqui em Osasco, Certo. na casa de uma família. Eu fui morar com a minha tia, a minha irmã Eliane também morou um tempo com a minha tia, a Elisa foi para a casa de outra família, e aí a gente tinha que trabalhar para ter um teto, né, e um prato de comida. Então, não tive muito contato com as minhas irmãs. Eu estou tendo hoje em dia, né, que a gente conversa, tem uma facilidade, né, de ter um WhatsApp, internet. Aí a gente, mesmo se cada um estando longe, a gente consegue conversar mais, assim, sabe? E aí cada uma teve uma história triste, assim, sabe? E a gente se reencontrou em 2021 na exposição do IMS aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, que foi a primeira vez que nós 4 nos reunimos de verdade, assim. Foi muito emocionante, né? E a gente não parava de chorar, né? Porque cada uma teve uma história triste. A gente olhou a exposição da avó e viu foto do nosso pai pequeno. Aí teve vídeo do pai também falando. Aí foi uma emoção para a gente, porque também a gente não conviveu muito com ele, né? Então foi emocionante. E aí a história delas é triste também,
né? Teve que batalhar para cuidar de filho. Certo. Teve que deixar o estudo de lado. Agora minha irmã com 52 anos de idade está fazendo EJA. Certo. Está correndo atrás do prejuízo agora, porque Aham. teve que cuidar de filho e correr atrás do arroz e do feijão. A mesma história da minha avó. Certo. Fala aquela história do Orkut, como é que vocês se acharam a primeira vez que você contou para nós. Então, eu estava... Era em 2007. Estava grávida do meu filho. E naquela época tinha Lan House, né? E eu tinha uma conta no Orkut, eu estava grávida do meu filho, que hoje ele tem 15 anos. Se puder projetar a foto dos filhos, por favor, Adriano. Pode falar. Aí eu fui na Lan House, eu coloquei R$2, porque era, além de ser caro para mim, era um tempo muito, muito rápido, né? E aí eu entrei na minha conta lá do Orkut e tinha uma pergunta para mim, né? Perguntando se o nome das minhas irmãs eram Elisa, Eliane e Lilian. Aí eu respondi a pergunta, eu falei que sim, né? E aí fui embora para minha casa. Depois de um tempo, eu voltei na Lan House. E aí já tinha um telefone. Falei, olha, eu acho que você é minha irmã. Né? Ali as fotos, ó. Tá aparecendo ali, ó. Esse post que você fez é a tua família. Meu filho, minhas irmãs. Então, Simone, eu voltei, né, na Lan House. E aí esse rapaz falou assim, eu acho que você é a minha irmã. Você é minha irmã por parte de mãe. E esse telefone é da sua irmã mais velha, Lilian. Liga para ela. E aí, naquela época era muito difícil, né, a ligação. E aí eu consegui comprar um cartão, liguei para minha irmã. E ela começou a chorar no telefone, né? E eu falei, Lilian, quem está falando é a Adriana. E passa o seu endereço, né? Fala alguma coisa, como é que eu posso chegar na sua casa, tal. E ela falou assim, Elisa, para de ficar brincando, porque a Adriana morreu. Já tem mais de 10 anos. Não faz esse tipo de brincadeira. Eu falei, Lia, para de graça. Eu estou falando, Adriana, consegui o seu telefone. E aí a gente começou a se falar mais, né? Então, da minha gravidez, de 8 meses, da primeira pergunta da Lan House até eu encontrar minha irmã, meu filho já tinha 3 meses. Então, olha como é que era difícil, né? Sim. E aí, a gente combinou dela me encontrar no Tietê, né? E eu cheguei no Tietê com meus 3 filhos. Olha isso. Aí, nossa, demorou muito. Aí, lá pela Santa, ela chegou e começou a chorar. E eu falei, meu Deus do céu, eu tô cansada, para de chorar. Porque a vida foi tão dura comigo que eu não tenho tempo para ficar chorando, sabe? Comigo é assim. Tem que ser prática. Rápido, certo. Né? Aí a gente foi para casa dela, tudo, fomos conversando. E aí ela falou que precisava sair, né? Falei, tá bom. Aí tinha umas roupas no tanque lá, eu falei, vou dar uma força, né, pra ela. Aí eu fui lavando roupa, fui torcendo e fui colocar a roupa no varal. E aí eu senti que eu estava sendo observada. Certo. E aí quando eu olho pra rua, o meu pai estava atrás do poste. Ai, que maravilha, que coisa linda. E você não ouvia há muito tempo? Não, muito tempo, mais de 10 anos. Ele achava que eu tinha falecido. E ele me procurou pela cidade de São Paulo durante todo esse ano. Todos esses anos ele procurando por mim. Porque, assim, meu pai teve o problema dele com bebida, mas ele amava as filhas. Tanto é que ele tem um relato no livro Cinderela Negra, que tem umas 5 páginas só ele falando. E no final, Simone, ele fala assim, o meu sonho é reunir minhas 4 filhas e colocar na escola. Olha que maravilha. Aí, o meu pai estava atrás do poste. Aí eu corri, fui abraçar, meu pai estava chorando, estava bêbado. Aí me abraçou e falou, nossa, filhote, ele me chamava de filhote, né? O pai te procurou tanto. Aí eu entrei com ele, fiquei conversando com ele e tal. E ele, bêbado, pegou meu filho de 3 meses no colo. Falei, meu Deus, você não vai derrubar meu filho no chão? E aí, nossa, foi uma alegria, assim, sabe? A Elisa foi. A única que não conseguiu ir foi a Eliane, né?
Aí ficou eu, a Lilian e a Elisa. Certo. Né? E meu pai tocando violão, meu pai super feliz e tal. Foi uma alegria imensa. Né? Que pra mim, mesmo meu pai não tendo me criado, a gente que é menina, a gente já acha que o nosso pai é o herói, né? Exatamente, isso mesmo. Eu amava meu pai. Eu amo meu pai, né? Aí chegou uma mulher no meio da casa. Aí eu olhei pra Lilian e falei, quem é? A tia Maria? Eu achei que era uma tia nossa, né? Certo. Aí ficou aquele clima chato. Um silêncio, meu pai foi embora. Na mesma hora meu pai foi embora, eu não entendi nada. E aí minha irmã falou assim, Adriana, essa é a mãe. Ah, E você eu já não tinha lembra? abraçado. Não, nunca tinha visto ela. Tá. Eu nunca tinha visto a minha mãe. E de repente ela apareceu na minha frente. E aí, Simone, tudo que eu passei, tudo que eu chorava, eu abraçava o travesseiro e falava, Deus, cadê minha mãe? Então eu não perdoei, eu não conseguia perdoar. Certo. E essa mulher se projetou na minha frente. E eu falei, não quero. Não quero abraçar essa mulher, não perdoo. Porque ainda tinha mágoa, né? Tenho mágoa ainda do que aconteceu. Porque eu sou mãe, eu fui mãe solteira de 3. Certo. E eu não abandonei os meus filhos. Entendi. Arroz e feijão nunca faltou. Então ela poderia ser uma Carolina, Certo. né? E ter batalhado por nós também. Entendi. Porque eu batalhei e consegui, né? Então, na minha cabeça é isso. Mesmo, né, tendo as brigas, a situação com meu pai, eu acho que ela não deveria ter abandonado a gente. Certo. Né? Entendi. Aí a gente não ia passar o que a gente passou, né? Certo. E aí aí depois todo mundo foi embora. Certo. Da casa da minha irmã, ficou aquele clima chato, porque naquela altura do campeonato a minha irmã já tinha perdoado a minha mãe. Certo. E eu não. Aí ela falou assim, não, você tem que perdoar, que não sei o que e tal. E aí a gente foi até a casa dela. Certo. No mesmo dia. Certo. Meu pai já tinha ido embora. E aí ela contou a versão dela, né? Por que ela tinha fugido e tal. Certo. Não me convenceu. E eu segui a minha vida, sabe? Eu a vi 2 vezes, né? Eu tenho 42 anos agora. Eu só vi minha mãe 2 vezes na minha vida. Fez muita falta pra mim, né? Porque eu não entendia o porquê das coisas que eu passei, né? Certo. E infelizmente não aprendeu nada com Carolina. Quem aprendeu fomos nós, as netas. Certo. Então, e agora é a vez de você fazer diferente. Sim. E eu acho importante, quando você contou para mim, antes de nós chegarmos aqui, nós conversamos bastante antes, a tua batalha. Então, isso é um aprendizado para a nossa vida, porque, às vezes, algumas pessoas nos magoam e, às vezes, a gente para no caminho. Às vezes, né, a pessoa ela faz, às vezes, está inconsciente, não sei, uma situação, e a gente fica pensando a respeito daquilo. Mas o importante é o que você vai fazer a partir desse momento, com o que fizeram com você e com o que você vai fazer daqui para frente. Porque quando você olha para os seus filhos, que eu também tenho o meu, e quando eu olho para ele, a gente tem essa força, não é verdade? Sim. Você levanta cedo, você fala, eu preciso correr, meu filho tem escola, eu tenho que batalhar, eu quero que ele estude, a vida dele vai ser diferente. Então, eu estou feliz também, porque hoje é o momento de falar também de mães. De mães fortes, de mães não tão fortes, mas você é uma mãe forte. Carolina é uma mãe forte. Então, que nós possamos nos mirar nesse exemplo de mães fortes, de mães que batalham, de mães que lutam pelos seus filhos. Então, agora, para você se recompor um pouquinho, vamos ler mais um trechinho do livro? Eu tenho certeza que você também está se emocionando aí, né? Eu quero que você faça o seu comentário, que você também participe, porque em breve esse programa ele é gravado, mas logo logo ele estará sendo compartilhado. Então, quero que você comente, que você compartilhe, que você, se quiser mandar recadinhos para a Adriana, nós depois vamos compartilhar o contato dela também, para poder abraçar essa causa linda, que é a causa das netas da Carolina. Inclusive, tem até o Instagram, não é isso? Sim, tem. Netas... @Netas Carolina de Jesus. @Netas Carolina de Jesus. Então, se você quiser conhecer mais a história delas, conhecer a trajetória, tem muita história de vida de todas as irmãs. E hoje a Adriana somente pôde vir,
mas quem sabe nós teremos continuação desse programa. Bom, agora nós vamos falar da luta da Carolina pela emancipação de Osasco. Gente, quando eu li esse trecho, eu descobri que é assim, né? Além de escritora, uma mulher extremamente crítica social. O foco da sua avó, crítica social. E aí ela contava, ela tinha um espaço para poder falar, né? Como falou ali no vídeo, ela não gostava que ninguém falasse por ela. Ela tinha que falar. Então, aqui, esse período curto de tempo que ela viveu em Osasco, ela percebeu que estava acontecendo aquilo que nós já falamos desde o primeiro programa, que o dinheiro dos impostos ia para a cidade de São Paulo, e Osasco foi ficando para trás, não tinha quase benefício. E ela, então, em vários momentos do livro, inclusive, ela comenta para ela, uma injustiça social, e ela registra no diário. Queria que você lesse para mim a página 98, a partir do dia 31 de outubro de 1960. Combinamos? Combinamos que vamos falar com o senhor Maurício Loureiro. Gama, pedir, ele franquia a televisão, para falarmos da autonomia de Osasco. O povo de Osasco está revoltado com o Dr. Ademar de Barros, porque gastou uma quantia para construir o parque infantil de Osasco e duplicou a soma. Ele mostrou as fotografias no dia de chuva. As águas invadem Osasco. Os osasquenses têm razão, porque envia verbas para a edilidade de São Paulo e não vê progresso. Eu disse-lhe para datilografar tudo. Eles saíram. Fiquei limpando a casa. Tem pessoas que dizem que eu posso pagar uma empregada, mas elas não toleram os meus filhos. Lavei o ladrilho, as roupas e costurei. Fiz um lençol, porque enquanto eu não comprar casa, não vou comprar roupas de cama. À noite, o Sr. Joaquim Rosa veio visitar-me e disse-me que já datilografou o seu relatório, que vai apresentar. Conversamos sobre as confusões da vida. Ele disse-me para eu não iludir com os repórteres dos Estados Unidos, que eles não gostam dos norte-americanos, que eles são judeus e não gostam dos negros. Mostrei-lhe a tradução da reportagem do Davi Sinclair. Ele gostou e disse que o Davi Sinclair está agradando na sua reportagem. Muito bem. Então, aqui, ela diz esse relato, e vários trechos do diário, ela disse que vai conversar com alguém. Então, franqueia a televisão, ela participou de programas com auditório, programa ao vivo, rádio, entrevistas, e todo momento que ela podia falar, que ela achava que Osasco tinha que ser emancipado, e aqui, né, na nota de rodapé da página 98, ela, né, a editora, os editores escrevem: então, um distrito de São Paulo, Osasco se emancipou depois de um plebiscito em 1962. Então, ela também fez parte desse movimento. Depois eu vou buscar mais informações, mais registros, porque esse livro tem continuação e eu tenho certeza que ela atuou mais à frente com relação a esse movimento. Então, toda vez que ela podia falar a respeito, ela batalhava. E ela falava: Osasco tem direito a emancipar, Osasco tem direito, Osasco precisa ter sua emancipação. E aqui, o último trechinho que eu reservei, eu vou ler na página 100, para depois você deixar a sua mensagem. Está na página 100, o diário do dia 1º de novembro de 1960, na página 100, ela diz: eu fui comprar verduras. Encontrei o ilustre capitão José Ribeiro de Oliveira. Ele estava conversando com os senhores e eu fui cumprimentá-lo e disse-lhe que eu e o jornalista Joaquim Rosa vamos, na televisão, falar sobre a autonomia de Osasco. Gente, eu fiquei impressionada com esse registro, né? Porque Osasco está semi-abandonada pelos poderes públicos. Então, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que batalhava, uma mulher que queria mudança, embora... eu creio assim, como foi a primeira cidade que a acolheu, ela se preocupou com esse lugar que ela estava,
Então, todo lugar que ela passava, ela queria fazer um movimento. Ela gostaria que as pessoas que estivessem perto dela tivessem esse benefício. E eu percebi isso, porque quando ela foi para outras cidades, as pessoas sabiam que ela gostava de registrar os fatos no diário, e também ela fazia um pouco de diário denúncia, na verdade. Então, as pessoas falavam com ela e falavam, põe no seu diário que está acontecendo isso, põe no seu diário que em tal cidade existe racismo. Então, ela foi registrando. Ela foi registrando cartas, ela foi registrando denúncias. Ela falava também de alguns políticos na época. Isso também rendeu para ela algumas dificuldades, porque ela falava a verdade. E ela não tinha medo de nada, não. Falava mesmo. Então, eu quero dizer para vocês que esse programa, para mim, foi um presente. Está sendo um presente. Eu creio que para você também. Uma surpresa maravilhosa. Porque é muito importante para nós, dentro do nosso tema, ter a presença, né? Porque, gente, um livro, a presença da pessoa está aqui. Quando eu estava lendo, parecia que ela estava sentada do meu lado, contando para mim toda essa vivência. Então, é assim, um trabalho maravilhoso. Tem todo, lógico, né, os teóricos da literatura vão falando sobre os gêneros, mas eu nem vou discutir com relação ao gênero literário. Eu estou falando a respeito de pessoa, estou dizendo desse carinho, né, que ela teve por Osasco, dessa preocupação que ela teve, tá? E foi muito especial esse período que ela teve aqui. Agora, para nós, estamos chegando já para o encerramento, você vê que a hora passa tão rápido, né? Mas que bom que deu tempo para falar tudo, né? Então, agora, eu quero que você deixe uma mensagem para os jovens, para quem está nos assistindo, para os leitores, pessoas que sonham, né? A respeito de sonho e como devemos lutar por eles. Eu queria que, Adriana, se você pudesse ir passando as fotos novamente. Você pode deixar para nós, Adriana, por favor? Então, eu faço palestras nas escolas, né? Ah, que bom saber. Sim, eu fui palestrar numa escola de Jundiaí, que os alunos estavam estudando o livro da minha avó, né? Uhum. E aí uma coordenadora da escola pediu a minha presença lá, e eu fui. Fui daquele jeito, sabe? Meu Deus. Então, assim, Esperando. se de repente alguma escola quiser a sua presença para você... É só entrar em contato comigo. Ah, que ótimo, que ótimo. Então, aí, né, eu fui porque souberam da minha história de vida. Certo, Não a história de vida, além da história de vida da minha avó. certo. Né? Com toda a dificuldade que eu tive, mas eu sempre quis estudar, entendeu? Eu não tive oportunidade, eu saí da casa onde eu morava e eu tinha, graças a Deus, o 2º grau, Certo. né? Que aí já dá uma melhorada, né? E aí, assim, como eu não tive oportunidade, jovem, né? Eu fui depois de velha, né? No modo de dizer. Então, assim, a mensagem que eu deixo, Simone, para essa geração que está tão difícil, né? Que tudo é internet e jogo, ninguém pega um livro para folhear. Certo. Assim, estudar, sabe? Os meus tios, o meu pai não teve, a minha tia também não teve a oportunidade de estudar. A minha avó atravessava enchente com eles nas costas, porque ela sabia que na escola tinha merenda, né? Que eles poderiam se alimentar, né? E hoje em dia tudo está mais fácil, né? E eles não estão nem aí para a escola, né? Assim, aproveitar cada oportunidade que aparece, porque eu tive a minha oportunidade em 2018, né? Para eu estar me formando. E é isso, sabe? E valorizar também o pai e a mãe que eu não tive, né? Então, quem tem pai e mãe, às vezes a gente vê sendo maltratado, que quer tênis caro, celular caro, certo. Né? Uhum. E eu fico tão assim, sabe? Eu falo, poxa vida, eu não tive meu pai e minha mãe, e quem tem não dá valor, né? Sim. E essa é a mensagem das minhas palestras, quando eu faço para as escolas, assim, para tentar abrir um pouco a mente dessa geração. Porque eu tenho adolescente em casa, eu sei que é difícil, sabe? E aí, o que eu falo lá em casa, quando meu filho não quer alguma coisa, um alimento, eu falo, se coloca no lugar da minha avó. Minha avó não tinha nem isso para comer, né? E aí ele fala, e eu falo, você tem que ler Carolina. Uhum. E as minhas irmãs também falam a mesma coisa para os filhos, certo. Sabe? Porque a minha avó é um exemplo, não só para mim, como para todo mundo, né? E eu acho que o livro dela deveria ser, assim, obrigatoriedade nas escolas, sabe?
Certo. para ver se abre a mente dessas crianças, hoje em dia, desses adolescentes. Eu creio, se não me engano, o livro Quarto Despejo, ele já fez parte, parece, da literatura obrigatória do Enem, se não me engano. Parece que ele já caiu, né, no Enem. Uhum. Então, assim, o livro mais conhecido de Carolina é Quarto Despejo. Então, leia, porque fala da trajetória dela antes de chegar aqui em Osasco. Então, é um livro importantíssimo. Na verdade, todos os escritos dela. Porque a história de vida de uma mulher que batalhou, que batalha, e nós estamos aqui com a Adriana, que continua batalhando e não desistiu e não vai desistir. Daqui para frente é só vitória, é só bênção, em nome de Jesus. Bom, então, para nós encerrarmos, a gente vai depois encerrar com o hino de Osasco, né? Para não deixar de falar da nossa cidade, porque tem um hino lindo. Por isso que o nosso programa ele é baseado no nome do hino, é Osasco Brilha, né? A estrofe. Sim. Então, Deus me deu esse nome. Você faz Osasco brilhar, porque são as pessoas que constroem a cidade. Então, história da sua avó, mesmo que um curto período de tempo, mas ela deixou marcado o legado dela. E ela também lutou pela mudança que aconteceu na nossa cidade. E hoje você está aqui para nos agraciar. A gente também, Simone, a gente é muito cobrada. Certo. Porque as pessoas falam, põe a história de vocês no papel. Certo. Né? E teve essa última live com o pessoal da Paraíba. Certo. Que eu fiquei assim pensando na fala da diretora da escola, sabe? Ou da coordenadora, não lembro. Que ela falou para uma aluna, falou, em vez de você se cortar, porque a aluna tinha ansiedade, depressão, essas coisas, então a aluna se cortava. E ela falou para a aluna da escola, falou, olha, em vez de você se cortar, coloca a sua história num papel, né? E aí, eu espero, né, que com a minha fala para essas escolas, para esses alunos, consiga abrir a mente desses adolescentes, né? Certo. É complicado hoje em dia. Sim, então, mas a sua história, sua trajetória de vida, e eu queria que a Adriana colocasse novamente, olha ali, ó, Adriana Jesus, pedagoga, e tem ali o contato, pode ser o contato pelo Instagram, Netas Carolina de Jesus. Tá certo? Tá certo. Tá certo? Uhum. Tá? Então, se você quiser entrar em contato com a Adriana, eu sei que ela tem muita assim, alegria em participar, como ela veio conosco hoje. Eu estou honrada. Eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui, Adriana. Então, aqui, um mimo, né? Nós queremos agora, né? Nós temos os nossos colaboradores, nossos parceiros, porque ninguém faz nada sozinho. Então, nós temos aqui 3 mimos. O primeiro, eu pedi para fazer especialmente para você. Olha aqui. Feliz Dia das Mães. Parabéns, mãe forte e guerreira. E aqui está o nome do nosso programa. Você faz Osasco brilhar. Então, é uma agenda que foi feita especialmente para você, tá? Muito obrigada. Essa é de uma das nossas colaboradoras, né? Do Alegria Presentes, tá? Aqui também tem o mimo de outra colaboradora, Gica Natura, é a nossa 4ª colaboradora, está crescendo aqui, que sabe? Bom, né? É uma bênção. Então, tem um produto da Natura para você. Muito e aqui obrigada. também tem um produto também da tangerina, né? Flor de tangerina, do Cosméticos. Também tem aqui para você. Muito tá bom? obrigada, viu, gente? Então, Obrigada por você esse quer deixar espaço. a sua mensagem final, então, para a gente encerrar? Agradecer, né, em nome das minhas irmãs também que não puderam vir, né, mas elas estão sabendo que eu estou aqui em Osasco, né, e me deram dicas, não, Adriana, desce em tal estação, para eu estar chegando certinho aqui, porque, assim, eu sou a caçula, e aí eu tenho a minha irmã mais velha, que parece que ela quer cuidar de mim agora, sabe? Ela, não, vai direitinho, vai com cuidado, né, qualquer coisa você me liga. Uhum. E elas, né, queriam estar aqui, mas não puderam, né? E aí eu vim. E agradecer, né, em nome delas. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz. E nosso programa, cada dia, Deus prepara pessoas especiais para poder falar desse amor por essa cidade. E dizer, mais uma vez, que sua avó é importante. A história de vida dela é importante. Nos dá força, nos dá coragem de seguir em frente. E para todas as mães, né? Então, essa agenda foi feita especialmente para esse mês de maio. Existem várias Carolinas, né? Exatamente. Muitas que batalham, que lutam, mas sempre tem alguém para dar
dá uma mão e a gente não está sozinha. Né? Então, você não está sozinha, agora nós fazemos parte dessa família grande, que é, né, de Osasco, e um dia, quem sabe, a gente pode estar com todas as suas irmãs aqui, né? Para a gente dar continuidade, falar mais sobre isso. Né? Então, eu quero agradecer. Queridos, muito importante, hoje que foi só emoção. Nossa, emoção com o livro, emoção com a presença da Adriana, emoção com o nosso painel maravilhoso, emoção com você aqui. E eu tenho certeza que esse programa ele vai chegar em lugares distantes, né? E vai contar a história de vida delas e vai trazer muito mais influência e algumas coisas que ainda estão pendentes que tem que resolver na vida das meninas. Eu creio que será resolvida no nome de Jesus, tá bom? Então, eu quero agradecer você. Essa foi mais uma edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. Quero agradecer o Adriano, agradecer toda a equipe, todos que estão nos ajudando nesse momento e que agora nós vamos encerrar com o hino de Osasco. Muito obrigada e até o próximo programa. Unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. De mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não.